Volta com mais uma aula e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre islamismo. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder entender um pouquinho melhor do que se trata o islamismo. Vamos lá. Muito bem. Então, aqui na apostila de vocês, né, no livro didático, nós vamos ter essa página falando aí, enquanto isso, né, o islamismo na Península Arábica. Então, o que é o islamismo, né, que nós vamos começar a estudar nas próximas aulas agora, vendo sobre África. O islamismo, ou o Islã, é uma religião monoteísta, né? Quando eu estou falando de monoteísta, eu estou falando que é uma religião única, tá? Que acredita em um Deus só. Deixa eu colocar aqui. Acredita em um Deus só. Muito bem. Então, essa é a principal base do islamismo, que teve origem na Península Arábica. Então, ou seja, o islamismo, ele vai nascer, né? Ele vai se iniciar justamente aqui, ó, na Península Arábica. Essa religião é baseada nos ensinamentos do profeta Maomé. Então, sempre que a gente falar de islamismo, vocês vão ter em mente que nós estaremos falando do profeta Maomé e de tudo que ele escreveu aí durante o seu período de vivência. E seus seguidores são conhecidos como muçulmanos, tá? Então, muçulmano é aquela pessoa que segue o islamismo, que, como nós acabamos de ver, é uma religião monoteísta e que acredita num Deus só. No século VII, os povos árabes se unificaram em torno da fé islâmica, dando início à expansão dos seus domínios para outras regiões, como o norte da África e a Península Ibérica. Então, o que tudo isso quer dizer, né? Que lá no século VII, lá atrás, esses povos árabes, eles resolveram, então, se unir, fazer uma única coisa. Lembrando que antes do islamismo, tudo era baseado no politeísmo, que significa acreditar em diversos deuses. Então, a partir do século VII, eles vão se juntar e a crença deles será apenas no Deus Alá, que é o Deus da religião islâmica, tá? Deixa eu só marcar aqui para vocês, então, se pontuarem aí, tá? Então, eles vão se unir em torno da fé islâmica, dando início, então, aí ao processo de expansão. Esses islâmicos, eles vão se expandir, né? Eles vão crescer com a sua religião, principalmente no norte da África e na Península Ibérica. Quando eu falo de Península Ibérica, deixa eu colocar aqui, eu estou falando de Portugal, tá? Mais Espanha, tá? Que foi um reino que precisou ser formado aí devido à morte de um rei português e eles precisaram juntar aí esses dois reinos em um só, tá? Então, aqui, basicamente, nesse primeiro momento, a gente viu um pouquinho de como que o islamismo ele vai crescendo, né? Como que ele é considerado, quem são os seus seguidores e quem é aí o seu principal líder, né? A respeito da fundação da religião, o Maomé, o fundador do islamismo, ele nasceu em Meca no ano de 570. Então, é bastante importante também pontuar que Maomé, ele é o fundador do islamismo, tá? Quando ele era criança, ele ficou órfão e ele foi viver com seu avô no deserto, onde conviveu aí com os beduínos. Quem são os beduínos, né? São aqueles povos que vivem, né? São povos nômades que vivem no deserto. Deixa eu até acrescentar aqui, para não ficar aí perdido para vocês, tá? Vamos lá. Então, ó, beduínos são povos nômades que vivem no deserto, né? Na verdade, eles não vivem literalmente no deserto. Na verdade, eles fazem aí
as caravanas, né? Eles saem de um lado para o outro, e essa é a vida desses beduínos. E ainda jovem, ele começou a se dedicar ao comércio e poucos anos depois, né, ele já tinha suas próprias caravanas. Então é como se ele tivesse seguido aí os passos do tio, né? Na verdade, ele também vai ser aí uma pessoa que segue as caravanas. Aos 25 anos, casou-se com uma viúva rica chamada Khadija e passou a administrar os negócios da sua mulher. Em suas viagens, ele manteve contato com a comunidade de judeus e cristãos, né? Temos aqui diferentes religiões, e acredita-se que o monoteísmo desses grupos tenha influenciado o pensamento de Maomé. Então, ou seja, é como se o Maomé, para ele fundar aqui o islamismo, ele tivesse se baseado aqui na crença de judeus e de cristãos, que ao mesmo tempo acreditam no monoteísmo, tá? E de acordo com a tradição islâmica, lá no ano de 610, enquanto Maomé meditava em uma caverna, o anjo Gabriel lhe teria aparecido. Então, a partir desse momento, a partir dessa visão do anjo Gabriel, é que Maomé vai ter plena certeza que a sua missão na Terra seria espalhar a palavra de Deus. Qual Deus? O Deus Alá, tá? O anjo Gabriel ele teria dito, né, nessa aparição, que há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Então, ou seja, Deus seria Alá e o seu profeta, aquele que iria espalhar a palavra desse Deus, seria Maomé, tá? Então, aqui outro ponto bastante importante para a gente poder marcar aqui, ó, para vocês não se perderem, tá? Estou marcando aí os pontos mais importantes dessa leitura para que vocês possam acompanhar aí no livro didático. Se preferirem, façam anotação no caderno, porque no livro didático não pode ser rabiscado, tá? Bom, contando com o apoio de sua família, Maomé passou a pregar sua crença em um único Deus, que era o Deus chamado Alá. Então, nascia assim o Islã, uma religião também conhecida como islamismo, que viria a se tornar uma das religiões com maior número de seguidores do mundo, tá? A outra religião que nós temos aí o maior número de seguidores no mundo é o cristianismo, tá? E logo em seguida vem o islamismo. Deixa eu marcar aqui. Então, que viria a se tornar uma das religiões com maiores seguidores do mundo, certo? Muito bem. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre o que foi o islamismo. Na nossa próxima página, né, aqui na apostila de vocês, vocês podem observar que nós vamos ter esse desenho, né, essa pedra negra aqui no centro, e milhares de pessoas em volta que estão fazendo culto, né, que estão aqui rezando, fazendo preces ao lado dessa pedra, né? Então, todos os anos, na cidade de Meca, ela recebe fiéis para o Hajj, né? Que é uma peregrinação que acontece no último mês do calendário muçulmano. E, atualmente, cerca de 2 milhões de muçulmanos de várias partes do mundo dirigem-se todos os anos para a grande mesquita de Meca, que é onde fica essa pedra negra aqui, tá? Inclusive, existe aí uma grande curiosidade falando um pouquinho sobre essa grande pedra, né? Sobre a pedra negra. De acordo com os islâmicos, essa pedra aqui teria descido dos céus de cor branca, tá? E ela só teria ficado negra porque ela absorveu todos os pecados da humanidade, tá? Então, essa é a crença aí dos islâmicos. Eles acreditam que essa pedra, ela absorve aí os pecados da humanidade. Por isso que eles fazem esse culto, essa peregrinação todo ano aí em Meca, tá? E ainda falando sobre isso, sobre esse assunto, que é um assunto um pouquinho extenso, nós vamos ter aí os 5 pilares do islamismo, né? Que são os 5 objetivos que todo islâmico deve seguir. Eu vou acompanhar com vocês aqui
e vou fazer também as minhas marcações. Então, vamos lá, né? Dentre os pilares, nós vamos ter um chamado shahada ou testemunho, né? Que é a primeira prece que o muçulmano aprende. Ela é pronunciada em voz alta e representa a declaração do fiel ao islamismo. Então, nós vamos ter aqui, ó, o shahada, ok? Primeira prece aí que todo islâmico deve aprender e ela deve ser feita em voz alta. O segundo princípio, ele é o salat. São as orações que devem ser feitas por todos os muçulmanos adultos 5 vezes todos os dias, né, pela manhã. Então, ou seja, esses muçulmanos, eles devem rezar aí, eles possuem os seus horários corretos de oração e eles devem parar o que estiver fazendo para realizar essas orações, né? Elas devem ser feitas aí de manhã, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite, totalizando aí, então, 5 orações por dia. E deve-se rezar com a cabeça voltada para Meca. Então, ou seja, eles têm ali algo, né, que vai localizar, que vai mostrar para que lado que Meca está localizado, e eles devem, então, abaixar a cabeça para fazer aí o salat. E depois nós vamos ter o zakat, né, que é uma contribuição financeira paga pelos fiéis, né, para fins de caridade e que é usado principalmente para ajudar as pessoas necessitadas por meio dessa prática de caridade, né? Então, ou seja, esses muçulmanos, eles estão sempre fazendo caridade porque eles acreditam que é algo aí que vai salvá-los de todo o mal, ok? Vamos lá. E por último, né, não está aqui nessa parte que eu coloquei para vocês, mas nós vamos ter aqui como um dos 5 pilares, fazer aqui a peregrinação, tá? Peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, tá? Pelo menos uma vez na vida. Então, ou seja, esses muçulmanos, eles devem fazer aí um tipo de peregrinação, pelo menos uma vez na vida, para ir até Meca, né, como forma aí de estarem se rendendo à religião. Então, nós vimos aqui um pouquinho sobre os pilares do islamismo, tá? Quais são os principais que eles devem seguir estando dentro da religião islâmica. E por último, né, como que nós temos a expansão dessa religião islâmica pelo mundo, né? A partir do século VII, os povos árabes se unificaram em torno de uma mesma fé e passaram a compartilhar os mesmos ideais. Então, é importante que vocês entendam que nessa época nem todo mundo acreditava em um Deus só. Existiam aqueles que acreditavam e existiam aqueles também que acreditavam em deuses, né? Que eram politeístas. Só que a partir do século VII eles vão se unir em uma única religião, tá? E vão passar a compartilhar os mesmos ideais. E de acordo com os ensinamentos de Maomé, todo fiel deveria assumir um compromisso com Alá e se dedicar à causa islâmica. Então, ou seja, né? Toda pessoa deveria levar a sério, né? O que ele estivesse fazendo a respeito aí do islamismo. Até marquei aqui para vocês não se perderem, tá? Muito bem. Vamos lá. Vou colocar mais fininho, que é mais fácil para poder mexer. Esse compromisso, chamado de jihad, é o dever de todo muçulmano em defender o Islã, seja por meio da pregação religiosa, de comportamento pessoal ou da luta armada. Então, todo ano, todo muçulmano deve fazer o jihad, que é uma forma aí de mostrar o tamanho da sua fé. Esse foi um princípio que impulsionou a fé islâmica, ou seja, né, é um princípio que faz com que o islamismo tende a crescer cada vez mais, se espalhando aí mundo afora. E a unificação em torno da fé
propiciou também a unidade política com a centralização de poder nas mãos dos califas, né? Que era o nome dado aos sucessores de Maomé. Então, o primeiro líder, o primeiro profeta que nós tivemos do islamismo foi Maomé. Os próximos, após a morte do Maomé, foram sendo chamados aí de califas, tá? Com o poder centralizado, os exércitos bem organizados, os muçulmanos, puderam expandir seus domínios, controlando rotas comerciais e cobrando tributos dos povos conquistados. Desse modo, em menos de 130 anos, os muçulmanos dominaram uma vasta região que se estendia desde a Península Ibérica até a Índia. Isso aqui é importante, porque nós vamos ter aqui a expansão do islamismo, né? Lembrando que o islamismo, ele não vai ficar apenas ali na África e também no Oriente, ele vai se espalhando pela Europa, como se eles estivessem aí em um processo de conquistação, tá? A respeito da cultura islâmica, para a gente finalizar aqui, então, esse assunto, né, abordando o que é realmente o islamismo, a cultura islâmica dava grande valor à produção e disseminação dos conhecimentos. Os sábios muçulmanos resgataram obras filosóficas, literárias, científicas e técnicas dos antigos gregos e traduziram-se para o árabe, preservando esse conhecimento antigo. Também recuperaram aí saberes chineses, persas e indianos, aprimorando e difundindo-os por algumas regiões do Ocidente. Então, ou seja, na questão cultural, esses islâmicos aqui, eles foram melhorando o que já existia, tá? Vou até escrever aqui. Foram melhorando o que já existia. Justamente para existir aí, né, uma característica básica, né? Algo, uma marca registrada, digamos assim. E os muçulmanos procuravam preservar e desenvolver os conhecimentos adquiridos com os povos que eles conquistavam, eles trocavam ideias, eles não apenas ali tentavam escravizar aquelas pessoas ou então tentar impor a sua cultura e a sua religião, mas eles também trocavam ideias com essas pessoas. Por isso, eles foram culturalmente influenciados tanto por africanos como por asiáticos e europeus. Eles tiveram essa troca cultural entre esses três povos diferentes. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, africanos, asiáticos e europeus. A troca cultural entre eles era muito grande. E os conhecimentos difundidos pelos muçulmanos contribuíram para o desenvolvimento das ciências modernas, desempenhando um papel importante em áreas como medicina, química, biologia, física, matemática, astronomia, arquitetura, história, filosofia e música. Então, ou seja, olha o quanto que o islamismo, né, que a expansão desse islamismo pelo mundo afora, contribuiu para os conhecimentos que nós temos hoje, né? Importante grafar isso aqui também, ó. Medicina, química, vamos lá. Então, pessoal, é bastante interessante aqui que vocês observem que a história, ela está em tudo e que, principalmente, né, um assunto tem a ver com o outro e com a sua disseminação aí pelo mundo, tá? Aqui nessa imagem nós vamos ter o que nós chamamos do livro sagrado, né? O Alcorão dos islâmicos, não dá para ver direito aqui porque eu cortei a imagem, mas se vocês observarem no livro didático, dá para ver aí melhor, né? Então, esse Alcorão são as escrituras sagradas do Deus Alá. E esses islâmicos, eles seguem esse Alcorão ao pé da letra, tá? Eles seguem ali regrinha por regrinha, certo? Então, por hoje, a nossa aula, a nossa conversa foi sobre o islamismo. Na nossa próxima conversa, nós vamos ver como que o islamismo foi se espalhando e foi se desenvolvendo
pela África, ok? Vejo vocês até lá. Tchau, tchau.